Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Tudo belezinha? Tudo certinho? Então tá joia, hein? Vamos caminhando, vamos buscando a Deus, vamos confiando, porque Deus ele tem feito grandes coisas. E eu tenho certeza que continuará fazendo, porque você não tem nem noção. Você não tem noção o quanto que ele te ama, tá bom? Esse é o seu programa de todos os dias, a hora do fone. Deus tem levantado homens para o evangelho da salvação, para que a boa palavra de Deus chegue aos ouvidos daqueles que necessitam. Eis que neste momento, chegando para abençoar sua vida, o homem de Deus, Pastor Marcos Cruz, trazendo uma palavra de reflexão da boa palavra do evangelho para o seu coração. Muito bem, olha que maravilha de Deus, grato por sua companhia, por sua amizade, pelo seu carinho, tá certo? Então o que eu desejo para você? Que toda saúde, paz e prosperidade que vem da parte de Deus seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, tá bom? Meu querido, a Bíblia fala, lá em 1 Reis, no capítulo 1, no versículo 16, fala de uma pessoa que tinha uma sabedoria invejável. Todo mundo gostaria de ser um Salomão da vida. A Bíblia diz que muitas pessoas, muitos reis, rainhas, saíam de seus países e iam se encontrar com Salomão para ouvi-lo, porque a sua sabedoria era algo que contagiava a muitas pessoas. Então ele procurava ser uma pessoa pacífica, uma pessoa justa, porque Deus o instruía dessa maneira. E aliás, por falar em justa, eu me recordo agora. No final dessa programação, nós iremos fazer uma oração especial em favor das pessoas que estão com problemas na justiça. Você tem alguma causa na justiça? Pastor, eu tenho uma causa na justiça. E não é de hoje, hein? Essa causa já está lá há muito tempo. Já tem alguns anos que estão trabalhando para que essa causa seja resolvida, mas ainda não deu certo. E aí eu vou dizer para você, quando eu falo de causa na justiça, eu me recordo aqui que lá no capítulo 1, no versículo 16, tinha uma causa na justiça para Salomão resolver. A Bíblia diz o quê? 2 mulheres prostitutas, elas moravam na mesma casa. E as duas vieram a dar à luz praticamente na mesma época. Então tinha criança pequenininha ali naquela casa. Imagine você. Consegue entender o que eu estou passando para você agora? Imagine você então, 2 crianças pequenininhas, dois bebezinhos, 2 recém-nascidos. Só que, como todo mundo sabe, já falamos aqui em outras ocasiões, e você também já deve ter ouvido isso na sua igreja, ou lido em algum livro de história, em algum livro que relata isso que eu quero mencionar para você. Que no Oriente Médio, durante o dia é um calor que ninguém aguenta, né? Uma região desértica. E à noite um frio que é de matar também. Então, comece a analisar comigo aqui. Aquela mãe, preocupada com a sua criança, resolveu colocar a criança para dormir junto com ela, por causa do frio. A outra já manteve um pouco a distância ali, com certo cuidado, mas não deixando de cuidar, de agasalhar, de olhar, o seu filhinho ali dormindo. Só que aquela que dormiu com a criança, durante a noite ela rolou na cama para lá, para cá, se debruçou em cima da criança, provavelmente, e a criança morreu asfixiada. No outro dia, quando ela acordou e viu o filho dela morto, ela rapidamente viu a outra mãe que estava dormindo
ela foi lá e trocou as crianças. Bebês recém-nascidos, ainda parecido. Mas mesmo assim, qual é a mãe que não conhece o seu filho? Toda mãe conhece. E agora ali é essa causa na justiça para serem resolvidos. Por quê? Porque ela não queria entregar o filho para outra, para a mãe verdadeira. Então, foi contada a história para Salomão, ele ficou ali analisando. E qual foi a conclusão? Qual foi o veredito? Qual foi a cartada final? Ele falou, olha, alguém me traz aí, por gentileza, uma espada? Porque eu ouvi as duas, e as duas alegam ser a mãe. Então eu vou cortar a criança no meio e fica metade para cada uma e pronto, acabou. E vão com Deus. Mas aí, diz a palavra que a mãe verdadeira, ela começou a se prantear. Imagine você, de repente, quem sabe, a Bíblia não diz dessa maneira, dessa forma, mas dá para a gente poder entender um pouco aqui. O desespero desta mãe. E ali ela chegando diante do rei, ela, olha, pelo amor de Deus, não faz nada com a criança não. Já que ela disse que é a mãe da criança, pode dar a criança para ela. E a outra falou, olha, pode dar a criança para mim então, ou se caso não der, pode pegar a espada e cortar, porque eu vou levar metade. E aquilo fez o quê? Com que Salomão descobrisse quem realmente era a mãe da criança. Porque só uma mãe, com toda certeza, iria proteger o seu filho. Não iria deixar com que viesse a espada contra a criança. Então ele pediu para que dessem a criança para a mãe verdadeira. E isso foi algo muito grande, muito gracioso, muito gratificante de se ouvir e de se analisar e de se estudar a respeito dessa situação. E aí nós olhamos para hoje. Como que está a justiça hoje? Salomão foi tão sábio. Nós vemos hoje, vamos se tratar aqui de Brasil, um país de homens sábios. Não é fácil se formar em direito, não é fácil trabalhar em prol da justiça das pessoas. Eu não estou generalizando, mas eu estou aqui pensando numa coisa. Hoje em dia, muitas vezes, a justiça ela fica mais ao lado daquele que tem dinheiro, daquele que tem condições, daquele que tem uma boa renda. A pessoa atropela alguém na esquina hoje, amanhã ela paga uma fiança. Ela nem chega a ser encarcerada. Ela não vai nem a julgamento, dependendo da situação. Ela sai ilesa. E quando não sai ilesa, ela vai responder em liberdade. Então é quase que não dá nem para se contar que é uma punição. Mas lá ficou a mãe com um filho que infelizmente morreu atropelado. Lá ficou um pai com uma filha que de repente foi assassinada. E a gente via a injustiça operando. E aí a gente vê na delegacia uma pessoa que foi presa porque de repente ela pegou um pacote de farinha de milho e um pote de manteiga, de repente um pote de margarina, e colocou debaixo da blusa e estava saindo do mercado. E aquela pessoa ficou enquadrada. Poxa, que justiça que nós temos. Pastor, você está defendendo alguém que entra no mercado e rouba, independentemente do que seja o que ele está roubando? Não, eu não estou falando isso. Estou fazendo uma comparativa ou uma comparação. Compare para você ver. Que aquele que roubou para comer, a pena dele é bem maior. Aquele que matou porque, de repente, achava que tinha seus motivos, mas quem somos nós para querer tirar a vida de uma pessoa? E aí a gente vê uma justiça lenta, uma justiça que é muito falha na hora de julgar e na hora de determinar aquilo que realmente tem que ser feito. Então que Deus possa ter misericórdia de nós. Que Deus possa ter misericórdia daqueles que se formam e que trabalham em favor da justiça e para a justiça, em favor dos seres humanos, em especial, do povo brasileiro. Isso daí tem sido muito terrível. A gente vê pessoas que estão na fila esperando há tempos porque precisam ser aposentadas e não conseguem uma aposentadoria.
não consegue receber esse dinheiro, o desfrute de uma vida de trabalho. De repente aquela pessoa brigando por uma herança, ali precisa que resolva aquela situação, mas aquela fica em pendência há tempos, às vezes há anos, a fio, e não se resolve. Poxa vida. Então, daqui a pouquinho eu vou fazer esta oração abençoando a sua vida. Aliás, daqui a pouquinho não, vou fazer ela agora. Tá certo? Porque eu creio que você é uma pessoa muito inteligente e já conseguiu pegar aquilo que eu precisava passar para você. Tá bom? Se tivéssemos inúmeros, Salomão da vida por aí, eu tenho certeza de que a justiça, independentemente de qual área fosse, seja trabalhista, seja criminal, seja familiar, enfim, eu tenho certeza de que a justiça seria julgada com um pouquinho mais de agilidade e com toda certeza a favor daquele que realmente precisasse que a justiça lhe fosse feita, de verdade. Pense nisso, esteja comigo, orando e intercedendo para com a justiça brasileira. É momento de oração com o pastor Marcos. Ligue a sua fé, a sua devoção e o seu coração em Deus. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, meu Deus, olhamos para a sua palavra, meu Deus, e nós vemos que o Senhor usou a vida de Salomão de uma maneira tão brilhante, tão maravilhosa, Senhor. Um homem que procurava, Senhor, agir com justiça, que trazia dentro de si o entendimento que vinha do Senhor para julgar muitas causas. Senhor, estamos neste momento orando para esta pessoa que está com alguma causa para ser julgada, e não é de agora. Há pessoas que estão há anos esperando por uma resposta da justiça, diante de uma situação que ela está vivendo, quem sabe uma herança para ser dividida, e essa pessoa está precisando tanto, essa pessoa de repente está passando por uma situação tão terrível na vida dela, precisando, meu Pai, que isso seja resolvido, que dê um encaminhamento para que as coisas venham a ser solucionadas, meu Pai. Então ajuda ela agora, desprende isso, meu Pai. Deus, eu acredito que nós iremos ouvir testemunhos de pessoas que estavam com problemas nesta área, na área da justiça, mas o Senhor já está dando condições para ela resolver. Deus, que o Senhor seja o Senhor Jeová Tsidkenu, o Senhor justiça nossa. Seja o Senhor a justiça para esta pessoa e ajuda ela nesse momento. Socorre ela neste momento. Dê a ela essa graça, dê a ela essa unção, esse poder, meu Deus, de ver esse sonho realizado e essa causa na justiça ganho, no nome de Jesus. Seja criminalmente falando, seja de repente essa pessoa que está precisando de uma aposentadoria, trabalhou a vida inteira, meu Pai, está agora precisando. Deus, ajuda ela a gozar disso, Senhor, a receber, meu Pai, por favor. Tenha misericórdia, alcança agora a nossa oração. Seja em qual área for, sendo um problema judicial, eu creio que o Senhor já está abrindo portas para que essa pessoa alcance o seu objetivo, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço junto com essa pessoa, agora e para todo sempre. E você que crê, diga graças a Deus. Muito bem, chegamos ao ponto final do nosso programa, viu? Então que você possa colocar isso no seu coração. Deixe diante de Deus. Ele é Jeová Tsidkenu, o Senhor, justiça nossa. Ele é a sua justiça, Ele vai te ajudar. Guarda isso, tenha fé no seu coração e continue confiando, porque Ele há de te ajudar nessa situação aí, tá bom? Deus te abençoe grandemente
Aquele forte abraço, um beijão no seu coração e até o nosso próximo programa, A Hora do Fone.